Olá pessoal, professora Karine. Vamos para a nossa aula de ensino religioso. Nossa mensagem de hoje está em Efésios 6:10, que diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Bom, nosso tema é exemplo de fé e coragem, que está com base em Efésios 6, 10, 20. E o nosso personagem de hoje é o apóstolo Paulo, tá? Sobre ele que nós vamos estar falando. Bom, o apóstolo Paulo, ele viajou por muitos lugares, pregando o evangelho, né? Falando do sacrifício de Jesus por todos nós. E ele fazia isso com muita alegria, com muita coragem, né? Mas quando ele aceitou esse chamado, ele não imaginava que ele teria tantas dificuldades, né? Mas ainda assim ele cumpriu a sua missão sempre com alegria. Bom, eu vou passar aqui. Por que será que o apóstolo Paulo não ficava com medo? Qual que era o segredo para ele agir assim? O que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo? Então nós vamos ver aqui, notem que o nosso soldadinho aqui, que o nosso apóstolo Paulo, está representado aqui com uma roupa diferente, né? Com uma roupa para uma batalha. E a palavra de Deus diz que na nossa luta contra o mal, ele nos oferece uma armadura imbatível, tá? O que seria essa armadura imbatível? Primeiro assim, vamos analisar. Todas as vezes que alguém, um atleta, que um militar vai para uma batalha, vai para um combate, eles vão usar roupas adequadas para esse combate, né? Ou se for para um esporte, você vai usar uma roupa, um uniforme que seja adequado para aquilo que você vai desempenhar. Então, da mesma forma, Deus nos capacita, nos prepara e nos tem à nossa disposição uma armadura para isso. De que maneira? Na nossa vida, no nosso dia a dia cotidiano, nós temos lutas que elas não são só físicas, não são só no nosso mundo natural, elas são também no mundo espiritual. A palavra diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então existe a terra, que a gente vê como um mundo natural, e tem o espiritual que está ao nosso redor, que está no ar. E no ar, então, nós temos tanto o bem quanto o mal. Então existe uma luta sendo travada. Então quando nós, com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, a gente está sempre lutando. Então nós temos que estar preparados para isso. Então aqui nos ensina que nós temos que usar um capacete, chamado capacete da salvação. A salvação, ela começa aqui pela nossa mente, né? Às vezes até a forma da gente pensar, a gente mesmo já se atrapalha e já diminui a nossa ação, porque a gente mesmo às vezes coloca defeitos, coloca impedimentos de fazer coisas, nas nossas ações, e a nossa própria mente se prende. Então a gente, quando coloca o capacete da salvação, nós pedimos para Deus para manter a nossa mente protegida às vezes a gente mesmo, protegida de palavras negativas que vêm de fora, que vêm para nos atrapalhar. Aqui o soldado, ele está usando uma couraça, que é a couraça da justiça, tá? Quem que é o Senhor da justiça? Jesus, né? Jesus é o Senhor da justiça. E vocês vejam que aqui a gente protege o quê? Os nossos órgãos vitais, nosso pulmão, nosso coração. Então nós temos que andar revestidos com a couraça da justiça. Aqui fala do escudo da fé. O escudo da fé é importantíssimo. Sem fé nós não fazemos nada. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, nós precisamos da fé para andar em frente, nós precisamos da fé para crer, nós precisamos da fé para ter esperança nas coisas, né?
nos projetos que a gente faz, para a gente alcançar. A gente precisa da fé para crer, né? Aqui está os calçados do Evangelho da Paz, né? Nós somos mensageiros da palavra de Deus, né? Então nós temos que estar calçados com o Evangelho da Paz. Aonde nós formos, onde colocar a planta do nosso pé, a gente tem que estar levando a paz de Cristo, né? O cinto da verdade. Quem é o cinto? Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então quem nos segura, quem nos deixa com firmeza é Jesus. Então a verdade ela tem que estar sempre na nossa vida, no nosso dia a dia. E agora aqui a nossa arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa arma do dia a dia, né? A nossa arma é a palavra de Deus. A nossa luta tem que ser feita com base na palavra de Deus. Com a palavra de Deus nós vamos argumentar, com a palavra de Deus nós vamos conversar, com a palavra de Deus nós oramos, com a palavra de Deus nós podemos curar, com a palavra de Deus nós abençoamos, né? A palavra de Deus então é a nossa arma para a gente vencer, né? Palavras positivas, palavras firmes, palavras palavras proféticas, palavras de bênção, né? A palavra de Deus. Ela tem que estar na nossa mente, na nossa boca o tempo todo. Nós temos que meditar nela de dia e de noite, certo? É a nossa maior arma. Vamos aqui adiante. E aqui eu tenho para vocês, então, o trecho de Efésios, que eu não vou ler ele todo agora, para não ficar cansativo, vocês vão ler. Mas aqui é o trecho que fala da armadura de Deus. E aqui fala, tá em destaque aqui, vistam a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo, resistir ao dia mau, cingindo-se com o cinto da verdade, usem o escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas do inimigo, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem por mim, né? Isso aqui é Paulo falando, orem por mim, orem por todos os santos. Os santos somos nós, santos são separados do pecado, tá, gente? E fala aqui para que ele seja, porque ele é o mensageiro, o embaixador, e orem para que, permanecendo nele em Cristo, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Estando revestidos da armadura de Deus, nós temos coragem para seguir em frente, gente, para falar da palavra de Deus, para levar o evangelho. Aí aqui vocês têm na última página uma atividade, tá? Para meditar nesse texto, em que devemos buscar a nossa força, quais são as partes da armadura de Deus, e espiritualmente falando, como o capacete nos protege, o que significa a espada, qual é a nossa arma poderosa então, e por que o apóstolo não desistiu da sua missão, de que é feito o escudo que nos protege. Façam com atenção essa tarefa, leiam com atenção o texto, e tenham uma ótima aula, tá?